É muito interessante quando a gente pensa, né, como o mundo mudou nesse período. E como já foi dito aqui, né, quantas vidas se foram, e muitas vezes amigos, conhecidos, até familiares. E uma das coisas que eu observei na pandemia é que você tem dois tipos de pessoas, né? Eu vi muitas vezes aquelas pessoas que conseguiram aprender e se fortalecer na pandemia, ser agradecida por suas bênçãos, passar por esse momento difícil, compreendendo que existe um plano de salvação, colocando em prática o que diz um profeta vivo, mas eu também vi o contrário, e vocês também devem ter visto, muitas pessoas reclamando, né, alguns até amaldiçoando, né, alguns achando, poxa vida, perdi meu emprego, perdi meu marido, ou meu filho, né, e de uma maneira assim muito drástica. Então eu fico pensando que muitas vezes a gente está perdendo a oportunidade de observar os milagres da pandemia. Né? Um dos milagres que nós presenciamos na pandemia foi a vacina. Né? Nós temos aí, cientificamente, a gente sabe que demora de 4, 5 anos para que você tenha uma resposta científica. E nós tivemos em menos de um ano uma vacina. Então, esse, na minha opinião, é o maior milagre da pandemia. Mas muitas pessoas não estão vendo o milagre. E é tão simples, é igual na época de Moisés, lá, às vezes eu tenho só que olhar a serpente, não é? Mas eu simplesmente não consigo ver. Então, eu acho que nessa pandemia, as pessoas que se afastaram, muitas delas perderam de ver alguns milagres. Um desses milagres, por exemplo, o presidente Nelson, ele falou, né, de maneira profética, que nos últimos dias seria muito difícil sobreviver sem a ajuda do Espírito Santo. E nós vimos diretamente nessa pandemia como é vital o Espírito Santo. E aí, se nós pensarmos no Espírito Santo, a gente vai ver que o Espírito Santo ele está diretamente relacionado à expiação de Cristo. Eu vou explicar por quê. Mas eu estava ponderando sobre esse tema, e isso rendeu aqui em casa um bom estudo familiar, uma boa discussão. Por que eu me afasto na pandemia? E nós chegamos à conclusão que as pessoas se afastam na pandemia por não ouvir um profeta vivo e por não compreender a expiação de Cristo. E por que não compreender a expiação de Cristo? Primeiro, porque a expiação de Cristo traz bênçãos na minha vida. A primeira coisa, meus pecados são perdoados. É o arrependimento que me limpa. Não é isso? Quando eu me torno limpa dos meus pecados, o que acontece? Eu tenho direito a receber o Espírito Santo. E a segunda coisa da expiação de Cristo. Ao ter o Espírito Santo, eu vou receber essa influência, esse guia, que vai me orientar e que vai me fortalecer. E eu só recebo porque eu fui limpo através da expiação de Cristo. E ao ser fortalecido pelo Espírito Santo, eu também sou consolado. Então, quando eu estou lá naquele momento triste, chorando muitas vezes um parente que morreu, o Espírito Santo vai estar lá para me consolar. E uma terceira coisa que a expiação de Cristo me proporciona é saber que existe uma ressurreição. E graças a essa ressurreição, todos nós ressuscitaremos. O que é que isso significa? Eu posso ver meus entes queridos de volta.